Amados ouvintes desse canal, povo que ama ouvir e meditar na palavra de Deus conosco. Pois é o que vamos fazer agora. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que registrado está na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Jesus Cristo, com a narração de Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao 14. A gente ora e pede sabedoria a Deus, porque só Deus tem a sabedoria para nos conceder o entendimento de sua palavra como realmente ela é, fazer a gente entender o que Ele quer conosco para a gente fazer a vontade dEle. Ao Rei da Glória, o Criador de todas as coisas, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai em Cristo Jesus também. Então a gente ora e diz: Senhor nosso Deus, Pai Santo, Altíssimo, o Senhor que está no mais alto e sublime trono, Pai. Poderoso, infinitamente Tu és, Criador de todas as coisas. Nos concede, ó Deus, o Seu Santo Espírito, para conosco estar, nos dando sabedoria e fazendo a gente entender a Sua palavra como realmente ela é. Fazendo a gente entender, Senhor, como o Senhor quer falar conosco e os projetos que o Senhor tem para conosco. Para a honra e glória do Seu nome, tudo a gente te pede, em nome de Teu Filho amado Jesus, e tudo a gente te agradece em nome dEle, de nosso Salvador, que o Senhor nos concedeu, ó Pai. Pai Santo que estás no céu. Para a honra e glória do Seu nome, tudo a gente te agradece também, em nome de Jesus Cristo, Salvador de todos nós, os que creem e obedecem a Sua palavra. Amém. Então, mais uma vez a gente diz, povo amado, o Evangelho que a gente vai ler de Jesus Cristo, com a narração de Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 14. Título do texto sagrado, ou título da palavra de Deus, que vamos ler nesse momento: a parábola do fariseu e do publicano. E disse Jesus também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes por semana, e dou meu dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no seu peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Meus amados irmãos, um texto sagrado, oportuno da palavra de Deus, infinitamente sábio, como a gente costuma dizer, onde Jesus compara 2 tipos de ser humano: um fariseu que não orava diretamente para Deus, mas queria se vangloriar diante de Deus, e se gabava do que ele fazia, confiava nele mesmo e não em Deus. E a oração dele era dessa forma que Jesus deu exemplo. Orava alegando aquilo que para ele era bom. Jejuava, orava,
dava o dízimo e não era como os demais, roubadores. Ele queria dizer que não era pecador, sendo. Porque na terra, depois do pecado de Adão, o primeiro homem, depois da queda, não há um justo sequer. O único justo, 100% justo, Jesus Cristo, Filho de Deus, o justo. Foi o único enviado pelo Pai para assumir a culpa de todos aqueles que creem, se arrependem de seus pecados de coração e humildemente se entrega a Deus e passa a confiar em Deus. Então o publicano fazia o contrário. Ele não confiava em Deus, orava para Deus, mas querendo se vangloriar nele mesmo. E até humilhava os outros. Dizia que não era como os demais, ele se considerava o melhor. Quando Jesus disse, aquele que quiser ser grande no reino dos céus, se humilhe a si mesmo, que será exaltado. Mas o que quiser se engrandecer, se exaltar, será humilhado. E mandou até que a gente sempre ocupasse os últimos lugares, nunca quisesse ocupar os primeiros. Porque lá, como Jesus falou, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, meus irmãos, a gente vê um homem totalmente soberbo, o fariseu, orava e se gabava, confiava nele mesmo, confiava nas obras, porque não é pelas obras que o ser humano é salvo. A nós, segundo a palavra de Deus, e a gente crê com muita convicção, nós somos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus, para que nenhum homem, nenhum ser humano se vanglorie diante de Deus, mas que dê glória a Deus e reconheça a grande misericórdia e a graça de Deus para com todos os salvos. Já o publicano diferente era do fariseu. Ele se considerava pecador, ele se arrependia de seu pecado e ele orava de uma forma tão tímida que nem sequer tinha coragem de olhar para o alto, para Deus, porque ele sabia que Deus sabia do seu interior, das suas práticas, de suas falhas. Mas o publicano orava de uma forma que Deus ama, de uma forma simples, e se humilhava diante de Deus. Reconhecia as grandezas de Deus e ele, como ser humano pequeno, falho, mas pedia perdão de coração a Deus e dizia: ó Deus, reconheço que sou um homem pecador. Aí não olhava nem para o alto, porque Deus sabe os nossos pensamentos, Deus sabe o nosso interior, Deus sabe de tudo. O que a gente pensou ontem, pensa agora e que vamos pensar. Deus sabe o que as nossas palavras, antes da gente pronunciar, Deus já sabe pela sua onisciência, onipresença e onipotência, porque Ele está presente em todo canto. Ele é onipotente porque é o Todo-Poderoso e onisciente porque Ele está ciente de tudo. E o publicano orava diferente do fariseu, com simplicidade e com humildade, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo as falhas deles e se arrependendo de verdade e se entregando ao Senhor e dizendo, reconhecendo que ele era pecador e que necessitava do perdão do Pai. Dizia: ó Deus, reconheço que sou um homem pecador, e sempre pedindo perdão a Deus e reconhecendo suas falhas. E aí Jesus disse: o homem humilde que orou ao Pai, o publicano, reconhecendo as grandezas de Deus, reconhecendo a simplicidade do ser humano que era ele, e a necessidade do perdão de Deus, e é arrependido de coração, ele saiu para casa mais justificado do que aquele outro. Diante de Deus, o publicano que orou com simplicidade saiu exaltado por Deus.
E o fariseu, que se exaltou diante de Deus, saiu humilhado, porque grande é Deus, e o homem tem que reconhecer o tamanho pequeno que ele é diante do Senhor. E tem que reconhecer a soberania de Deus, tem que reconhecer o infinito poder de Deus e saber, ser consciente que a gente não pode fazer nada se Deus assim não estiver conosco. Ninguém está livre do mal se Deus não livrar do mal, a gente do mal. Por isso que Jesus pede: livra-nos do mal no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a gente tem que pedir a Deus para nos livrar do mal. Porque sem Jesus, sem Deus, nada podemos fazer, como ele disse, verdade é. Sem Deus a gente não vai a lugar nenhum. Sem Deus no barco, a tendência é naufragar, é uma certeza de naufragos, o homem sem Deus. Mas quando Deus está na vida da gente, quer seja no barco, quer seja nas caminhadas, o homem que caminha com Deus, os livramentos vêm dado pelo próprio Deus. Quando o homem ama a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo, ele está totalmente obediente à vontade de Deus, que é obedecer os ensinamentos que o Filho do Pai veio ao mundo para nos ensinar. E a gente, os que somos chamados para obedecer e fazer a vontade do Pai, assim como Jesus fez. Assim como Jesus amou, a gente é um exemplo para amar uns aos outros, como Ele assim nos amou. Assim como Jesus deu prioridade ao Pai e orava ao Pai com simplicidade, a gente também tem que ver Jesus Cristo como nosso modelo em tudo, para a alegria do Pai, para a honra e glória do Pai. Porque, como a gente sempre diz, o que Jesus falou, ninguém pode conhecer o Pai a não ser por intermédio do Filho. Como ele diz, ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Ninguém é salvo a não ser através do crer e obedecer os ensinamentos de Jesus, que o Pai enviou a palavra de Deus ao mundo através de seu Filho. Através da obediência dessa palavra, que veio através de Cristo, o Filho de Deus, é que a gente é lavado e purificado no sangue do Cordeiro de Deus e perdoados somos para chegar ao Pai. Mas também Jesus disse que ninguém pode vir a Ele sem que o Pai envie. E aquele que o Pai enviar, de modo algum Ele lançará fora, mas toma pela mão. E o que é que Jesus tem para nos ensinar? Tudo de bom. Inclusive a simplicidade. Ele mostrou aí o orgulho do fariseu, que não é digno de ninguém servir, aqueles seguir. O orgulho do fariseu que orava a Deus se vangloriando e confiando nele mesmo. Fica envergonhado diante de Deus. Porque se exaltar diante de Deus o ser humano, quem é o homem para se exaltar diante de Deus? Bem-aventurados aqueles que se humilhar perante o Senhor da glória, perante o Criador, para poder ser perdoado, se arrepender de verdade e pedir ao Pai ajuda para não praticar mais as falhas que praticava antes, mas passar a ser obediente a Deus com simplicidade e humildade, amando a Deus sobre todas as coisas, como Jesus assim nos ensinou, ao nosso próximo como a nós mesmos, que é o segundo mandamento. E a gente cumprindo e fazendo esses dois mandamentos, amando a Deus sobre todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos, a gente obedece e a gente, com certeza, como Jesus falou, quem cumpre esses dois mandamentos, cumpre toda a lei e os profetas da antiga aliança. Aqueles 10 mandamentos que Deus deu através de Moisés, lá na antiga aliança, quem ama a Deus sobre todas as coisas,
E o próximo como a si mesmo cumpre todos os 10 mandamentos através do amor. Porque quem ama não mata, quem ama não rouba, e lá nos 10 mandamentos tinha: não matarás, não roubarás, não cobice o alheio, as riquezas do seu próximo, os bens do seu próximo, não cobice a mulher alheia. Quer dizer, quem ama a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo, não faz nada disso e obedece toda a lei e os profetas da antiga aliança. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo. E Jesus ainda diz que a gente tem que renunciar até a nós mesmos e colocar Deus em primeiro plano. Concernente ao nosso querer, o nosso querer tem que não prevalecer diante de Deus, como ele orou no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, tanto aqui na terra como no céu. Quer dizer, não seja feita a nossa vontade como homem, porque nós, como seres humanos, a gente não sabe de nada o que vai acontecer daqui a 1 minuto. A gente não tem a sabedoria, e temos, se a gente pedir a Deus, Deus dá, para a gente discernir o bem e o mal. O bem que vem de Deus, para a gente dizer amém e pedir a Deus para nos abençoar com bênçãos e nos livrar do mal. Porque, meus irmãos, sem Jesus nada podemos fazer, como ele falou, e verdade é. Sem Deus, a arrogância do homem é morte eterna. Mas a simplicidade, a humildade, o arrependimento das coisas passadas para viver uma nova vida em obediência a Cristo, em obediência a Deus, é vida eterna. Todo aquele que renunciar a essa vida pecaminosa, essa vida passageira, mentirosa, vida esta que os que vivem mais para se alegrar nos prazeres da carne e do mundo, eles vivem para não fazer a vontade de Deus. Eles são inimigos de Deus, os que praticam as obras carnais, e não podem herdar o reino dos céus se permanecer na prática e se alegrando na prática das obras carnais. Mas temos que renunciar e perder essa vida pecaminosa, renunciar por amor a Cristo, por amor a Deus, para obedecer a Deus. Quem fizer isso, perder essa vida, renunciar ao pecado e às concupiscências do mundo por amor a Cristo, a promessa é real e verdadeira da parte de Deus em Cristo Jesus. Achá-la a vida eterna. Os que renunciam ao mundo pecaminoso e suas obras malignas, que são contrárias a Deus, terá a vida eterna, porque amou a Deus sobre todas as coisas, amou a seu próximo como a ti mesmo, foi obediente a Deus, morreu para a velha criatura, nasceu um novo ser humano, com novos costumes para adorar a Deus em espírito e em verdade. Faz parte do corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça, e os obedientes à palavra de Deus, aos conselhos de Cristo, com autorização do Pai, passa a ser salvo. Os que fazem parte do novo corpo, que é a igreja. Não mais o corpo sanguíneo que Deus criou do pó da terra, carne e sangue, porque carne e sangue não herda o reino dos céus. Mas quem renuncia às obras pecaminosas do mundo, passa a servir a Deus em espírito e verdade, fazer parte dos membros do corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça, e os membros obedientes a Cristo são governados por esse governo que Deus assim nos deu. O cabeça, Jesus Cristo, o Filho amado do Deus vivo. A paz do Senhor Jesus comigo esteja, povo de Deus, ouvintes desse canal, com todos vocês. Deus abençoe vocês, os familiares de vocês e todos nós. Deus sempre reinando em Cristo Jesus em nossas vidas, para a honra e glória do Pai. Louvado seja o nosso Criador, nosso Salvador Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade.